Fala pessoal, se você ainda não sabe o que é MCP, você precisa assistir o vídeo que nós preparamos. Aqui nós vamos esmiuçar esse conceito que está no hype, que está bem mudando o jogo da computação corporativa. E a gente faz um trabalho bem detalhado, bem didático, explicando o que é esse protocolo de contexto e como ele vai ajudar organizações a se tornarem mais competitivas nos próximos anos. Então, segue aí e a gente se vê ali no final. Olá! Hoje o papo é sobre uma tecnologia que está mudando completamente o jogo da nossa interação com a inteligência artificial. Estamos falando do Protocolo de Contexto de Modelo, ou MCP, que na prática promete dar mãos para a IA finalmente poder agir no nosso mundo digital. Bora entender isso direito? Já parou para pensar que, por mais inteligente que seja, a IA que a gente usa hoje parece um cérebro dentro de um pote? Pensa só, ela consegue raciocinar, criar textos incríveis, mas tem uma barreira gigante. Ela não consegue agir. Fica ali isolada, sem acesso direto às nossas ferramentas, aos nossos dados em tempo real. É isso, um cérebro genial, mas completamente preso. E olha só que legal este contraste. De um lado, o jeito antigo, que é basicamente o nosso dia a dia, né? Clica aqui, clica ali, exporta dado do CRM para uma planilha, copia, cola num chatbot e torce para sair alguma coisa útil. A gente vive se adaptando aos aplicativos. Agora, o jeito MCP vira esse jogo de cabeça para baixo. A gente passa a dar comandos em linguagem natural e um único agente de IA sai fazendo o trabalho em vários apps ao mesmo tempo. A IA finalmente é que passa a se adaptar a gente. E a peça-chave que faz toda essa mágica acontecer é justamente o protocolo de contexto de modelo. Pense nele como a solução para essa grande desconexão. Ele funciona como uma ponte, um conector universal entre a inteligência da IA e o mundo real das nossas ferramentas. Mas afinal, o que é esse tal de MCP? Bom, na prática, é um protocolo de comunicação aberto, uma ideia da Anthropic, que basicamente cria uma linguagem universal. E por que isso é tão importante? Porque com essa padronização, os modelos de IA conseguem se conectar com qualquer ferramenta, sem precisar daquela trabalheira de criar uma integração específica para cada um. Acaba com aquele problema M vezes N, sabe? Onde cada modelo precisaria de um conector diferente para cada ferramenta. É uma virada de chave. E tem uma analogia que, olha, é simplesmente perfeita para entender isso. O MCP é tipo o USB-C da inteligência artificial. Pensa bem. Assim como o USB-C chegou e padronizou como a gente conecta tudo, o MCP faz a mesma coisa só que entre a IA e o resto do mundo digital. É genial, né? Beleza, a ideia é incrível, mas como isso funciona na prática? Como é que o MCP realmente permite que a IA saia do mundo das ideias e comece a agir de verdade? Como ele dá essas mãos para ela operar as nossas ferramentas? O fluxo todo é bem direto. Dá para resumir em 4 passos. Primeiro, claro, alguém dá um comando falando normalmente. Segundo, o agente de IA vai atrás de todo o contexto que precisa para entender o que foi pedido. Terceiro, ele identifica e chama a ferramenta certa para fazer o trabalho, tipo a API do CRM. E por último, a ferramenta avisa se deu tudo certo ou não. Simples, direto e muito, muito poderoso. E por trás dos panos, a arquitetura se divide em 3 partes principais. Tem o host, que é onde a gente interage. Aí vem o cliente, que é o tradutor da história. Ele pega o que a IA quer fazer e converte para o idioma do MCP. E por fim, o servidor, que é a ferramenta externa, lá na outra ponta, que expõe suas funções para o agente de IA poder usar. Ok, com essa parte técnica entendida, a gente começa a ver o tamanho da transformação no nosso trabalho. A IA deixa de ser só um chatbot que responde perguntas para se tornar, de fato, um colega de equipe. Um parceiro que realmente faz as coisas. Vamos trazer isso para um mundo real. Imagina dar um comando assim, ó. Marca o negócio da Zilker como ganho e já agenda uma call com o John para reunião de onboarding. Parece um pedido simples, né? Mas pensa bem, isso envolve várias ações em sistemas totalmente diferentes. E olha o que acontece. Com um único comando, o agente vai lá e pronto. Atualiza o status do negócio no CRM, cria a tarefa de follow-up no sistema de projetos e, para fechar, agenda tal reunião no calendário. Tudo isso de uma vez. Isso é execução multi-app na veia, sem um único clique, sem ficar pulando de aba em aba.
Mas, a coisa vai muito além de só responder aos nossos comandos. O verdadeiro poder do MSP é transformar a IA em um agente autônomo, um agente que pode monitorar as coisas, pensar e agir sozinho. Imagina só, um agente que, durante a noite, percebe que um ticket de suporte está parado há muito tempo e o escala automaticamente. Tudo isso sem ninguém precisar pedir. Agora, como toda tecnologia que tem tanto poder, o MCP não vem só com oportunidade. Ele traz também um monte de desafios. É importante a gente olhar para esses dois lados da moeda e entender o que vem pela frente. E que ninguém pense que isso é coisa para daqui a 10 anos. A corrida já começou e em alta velocidade. Dá uma olhada nesse dado. Mais de 60% das empresas da Fortune 500 já estão botando dinheiro em plataformas de agentes autônomos. Ou seja, não é mais uma tendência, é a realidade batendo na porta. E aqui é que o bicho pega. Conectar a IA direto nos nossos sistemas de verdade aumenta e muito a chamada superfície de ataque. Começam a surgir riscos bem sérios, como o tal do prompt injection, que é quando alguém consegue manipular o agente usando dados externos. Ou a agência excessiva, que é basicamente dar poder demais para a IA. Fora isso, ainda tem as dores de cabeça com governança, a confusão de vários protocolos diferentes aparecendo e, claro, a performance. E essa história da fragmentação é interessante. O MCP, por exemplo, é ótimo para conectar um agente com uma ferramenta. Mas aí já estão surgindo outros padrões, tipo o A2J do Google, que serve para um agente de IA conversar com outro agente. O futuro, pelo visto, não vai ser de um padrão só, mas sim de um ecossistema, com vários deles trabalhando juntos. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma reflexão bem profunda. O MCP e tecnologias parecidas estão construindo um futuro onde a IA não só pensa e responde, ela age. Ela vai poder fazer boa parte do trabalho operacional que hoje ocupa o nosso tempo. Então a grande questão é, quando a IA puder operar as nossas ferramentas, o que vai definir o nosso trabalho, o nosso valor? É uma pergunta que vai definir a próxima década. Fica aí a reflexão. E aí, gostou? Se você gostou, então clica aqui para nos seguir, dá um like e não esqueça, a gente traz toda semana novidades sobre o mundo de IA para que você não fique para trás nessa nova onda da revolução tecnológica. Um abraço, valeu, tchau, tchau.